capítulo 4. Todos acharam? Vamos orar, meus queridos irmãos. Senhor, estamos diante da tua face essa manhã. Amém, Senhor. O Senhor conhece todas as coisas, inclusive os nossos corações. Verdade. Tudo que se passa dentro de nós, todos os nossos pensamentos, toda a intenção do nosso coração, tu sabes muito bem. Amém. Senhor, porque fomos criados por ti. Tu sabes tudo acerca de nós. É verdade. Queremos essa manhã estar nas tuas mãos. O melhor lugar para viver é nas tuas mãos. Nós bendizemos o Senhor pela obra que estás fazendo nas nossas vidas, a cada dia nos quebrantando e mostrando a Deus o caminho do Senhor, que é perfeito e reto. Senhor, nesta manhã enche o nosso coração de temor e de tremor diante da tua palavra, diante do Senhor. Amém. Agradecemos pela tua presença, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado, Senhor. No livro de Hebreus, capítulo 4, no verso 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém? Amém. Então, o escritor de Hebreus, ele nos exorta, ele nos traz a lembrança, né, que a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Esse é um dos poderes da palavra do Senhor, né? Viva e eficaz. Nós não encontramos, irmãos, em outro lugar, qualquer tipo de experiência tão profunda e tão alta quanto a palavra de Deus. O que a palavra de Deus pode fazer na nossa vida, até nós mesmos desconhecemos. Ela é tão poderosa que ela vai lá na divisão da alma e do espírito. Pensa nisso. A palavra de Deus, ela é um excelente cirurgião. Porque para trazer divisão, para romper a alma e do espírito, tem que ser preciso no corte, né? Além que a palavra é como uma espada, né? Que ela corta para os dois lados, tanto para a direita como para a esquerda, mas também ela penetra no mais profundo da nossa vida. Amém. Ela não só faz separação, como ela vai lá naquele lugar que nós desconhecemos, né? Muitas vezes nós usamos um ditado popular: eu me conheço muito bem. Eu não fiz isso, eu não vou lá, eu não falo aquilo porque eu me conheço muito bem. Irmãos, nós não nos conhecemos muito bem. Nós temos uma ideia, né? Nós temos uma ideia de nós. Mas quem nos conhece e consegue tocar no mais profundo do nosso coração, irmãos, é a palavra do Senhor. Amém. Ela traz, além dela fazer essa cirurgia na nossa vida, de separação da alma e do espírito. Por quê? Porque nós, os filhos de Deus, nós temos que andar e viver pelo Espírito. Porque é pelo Espírito, é no nosso Espírito, melhor dizendo, que o Senhor tem comunhão conosco. Amém. É no nosso Espírito que o Espírito Santo de Deus tem comunhão conosco. Ele conecta com o nosso Espírito. Ele fala com o nosso Espírito.
Por quê? Porque a nossa alma, ela foi completamente manchada pelo pecado. A nossa alma, ela foi completamente contaminada pelo pecado. A nossa alma é ali onde vivem as nossas emoções, o nosso eu, o nosso ego. Então, aqui o escritor diz, olha, deve-se haver essa separação, porque senão nós seremos cristãos carnais. Uma hora fala no Espírito, outra hora vive na carne, outra hora fala no Espírito, outra hora na carne. Mas esse não é um posicionamento correto que nós devemos ter. O posicionamento correto é viver no Espírito, andar no Espírito, pensar pelo Espírito, falar pelo Espírito, ouvir pelo Espírito, ver pelo Espírito. Então nós precisamos de uma dependência total do Espírito Santo. Amém. Mas se nós temos uma vida na alma, na carne, como que ele vai ter contato conosco? É impossível. Então a palavra de Deus, ela precisa e deve ser ouvida por nós todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Se tem alguma coisa que eu devo ouvir, é a palavra de Deus, para que ela possa trabalhar na minha vida e fazer essa separação. Porque senão nós seremos podados de muitas coisas. E uma das coisas que nós seremos podados é de crescer no Senhor, de amadurecer no Senhor. Se nós vivemos correndo na carne e no Espírito, na carne e no Espírito, irmãos, isso não gera crescimento em nós. Nós seremos crentes imaturos, crentes voltados para esse mundo, crentes voltados para a vontade dos gentios. E não é isso que o Senhor deseja. O Espírito Santo veio para ter comunhão com o nosso espírito. Ele usa a palavra para fazer essa separação, para que ele possa ter exclusividade na nossa vida, para que ele possa ter contato conosco todo o tempo, para que a vida do Senhor, através do Espírito Santo, possa tocar em nós. Amém. Os apóstolos, lá em 1 João, primeira carta de João, ele relata dizendo assim, que nós tocamos da palavra da vida. Pense nisso, irmãos. Eles tocaram da palavra da vida, ou seja, eles entraram numa experiência com a palavra sobrenatural, porque a vida deles era definida. Eles tinham uma vida no Espírito, e isso levava eles a conhecer o coração de Deus. Porque quem conhece a mente do nosso Senhor? Quem de nós pode instruir o Senhor em alguma coisa? Ninguém, irmão. Mas o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. Amém. Então nós precisamos, nesse tempo, permitir esse trabalhar da palavra, para nos levar a uma vida exclusiva do Espírito. E quando alcançarmos essa vida no Espírito, nós conheceremos os segredos do coração do Senhor. Amém. Um homem, uma mulher que vive no Espírito tem algo muito latente na vida deles. Tem algo muito real na vida desses homens e dessas mulheres. O temor de Deus, o tremor de Deus. Quem anda no Espírito entende a seriedade do temor e do tremor. Não só entende, mas como experimenta isso.
E isso vai causar na vida desse homem e dessa mulher um impacto tão profundo, irmãos, que eles serão e terão uma vida excepcional em Cristo. Uma vida celestial. Paulo falou, olha, que ele conheceu um homem que foi ao terceiro céu. Se no corpo ou não, que esse homem que foi aos céus, ele não poderia falar do que ele viu e ouviu lá. Ele ouviu palavras inefáveis, que não seria digna falar para os homens. Então, esse homem que Paulo fala, que dá a entender que era ele mesmo, tocou os céus, irmãos. Viveu os céus na terra. É o Espírito Santo que nos leva. É o Espírito Santo que nos revela. É o Espírito Santo que abre os nossos olhos. É o Espírito Santo que abre os nossos ouvidos. Em tudo que se relaciona à vida do Filho de Deus. Então essa palavra que é viva e é eficaz, nós temos que a cada dia dobrar os nossos joelhos e pedir, Senhor, que essa palavra viva e eficaz possa trabalhar em mim. Amém. Possa me levar a uma vida assim, no Espírito. Precisamos amadurecer, irmãos. E com esse amadurecimento vai nos trazer percepção. E com esse amadurecimento vai nos trazer discernimento. Nós vivemos num tempo muito difícil, num tempo mau. Nós vivemos, meus amados, num tempo que há muitas vozes. Você sabia que no mundo há muitas vozes e todas elas têm um significado? Vamos abrir 1 Coríntios 14. Então nós vemos e percebemos pelas Escrituras que existe no mundo muitas vozes e todas elas têm um significado, irmãos. Então nós temos uma urgência de permitir que a palavra trabalhe na minha vida. Amém. E me leve a uma vida no Espírito em todo o tempo. E produza em mim realmente esse discernimento, essa percepção, circuncida os meus ouvidos para saber e conhecer a voz do Filho. Amém. Como tem no mundo muitas vozes, e essas vozes todas têm um significado, existe a voz do Filho, a qual devemos estar inclinados todos os dias. Então, em 1 Coríntios 14, verso 10, há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Então Paulo estava dando um exemplo aos irmãos aqui de Corinto, quando ele estava ensinando os irmãos acerca dos dons, né? Porque todo dom que é dado pelo Espírito, ele é para a edificação da igreja e para glorificar o nome do Senhor. Só que os dons, ele tem que ser claro, tanto o dom de profecia quanto o dom de línguas, deve ser claro para que todos entendam. Se um fala em línguas, ore, peça a Deus interpretação, porque o objetivo é edificar o corpo de Cristo. E a profecia, que é a palavra de Deus manifestada, também para edificar a igreja, não para exaltar o profeta.
não para exaltar o profeta. Então, no meio desse ensino, ele faz essa colocação. Olha, irmãos, no mundo há várias espécies de vozes. Espécies é que ele usou o termo. Cada um no seu tempo, cada um com seu sentido, cada um com seu significado. E se nós não tivermos uma vida espiritual, será que poderemos ser enganados ou não? Conduzidos ou não erradamente? Sim, irmão. Se nós estudarmos o livro de Gálatas, logo na primeira página de Gálatas, no primeiro capítulo de Gálatas, Gálatas 1, Gálatas 1, a partir do verso 6. Aqui os irmãos receberam da parte de Paulo profundeza de Deus, a verdade do Senhor, a verdade do Espírito. Aqui Paulo diz que eles estavam sendo gerados como filho, uma mulher grávida gerando seu filho. Assim que Paulo se sentia quanto à vida de Gálatas, dos irmãos ali. Mas algo aconteceu. Os irmãos começaram no Espírito, mas eles tiveram uma experiência dolorosa no trajeto da sua caminhada. Então, a partir do verso 6, Gálatas 1, verso 6, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Escute bem, irmãos, o que eu estou dizendo essa manhã. Escute bem o que o Senhor está falando essa manhã. Paulo estava assim, estarrecido, perplexo. Esse maravilho-me dizendo aqui, não é que isso estava trazendo algo bom para a vida de Paulo. Paulo ficou sem reação quando percebeu que os irmãos ali estavam trocando a graça de Cristo por outro evangelho. Viu como é sério? Continuando a leitura. O qual não é outro. Porque o evangelho é um, irmão. Eles estavam ouvindo outra ideia, outros pensamentos. O evangelho de Cristo é único e verdadeiro e eterno. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Olha aqui, pessoas que estavam ali entre os irmãos, que queriam que estavam inquietando os irmãos e queriam transtornar o evangelho de Cristo. Por isso precisamos ter firmeza naquilo que nós cremos, naquilo que nós recebemos. Precisamos permanecer, irmãos, naquilo que recebemos de homens fiéis, tementes, compromissados com a obra. Não é esse pregador de internet. Não é essas novas doutrinas que estão existindo, aparecendo. Esses treinadores, esses pastores coach. Não é disso que eu estou falando. Paulo disse a Timóteo: você sabe de quem você recebeu isso. Então permaneça. Seja fiel. Ou seja, Paulo falou: você sabe que foi de mim que você recebeu. Não foi de uma outra pessoa. Então guarde o que você recebeu. Seja fiel naquilo que você recebeu. Isso é importante, irmãos. Guardar o que nós temos recebido da parte do Senhor. Isso vai nos preservar e nos guardar no dia mau. Então os irmãos aqui começaram bem e trocaram, né, a graça do Evangelho, a graça de Cristo, porque as pessoas inquietaram, transtornaram eles,
querendo mudar as coisas do Evangelho, para confundir a mente e o coração dos irmãos. E aconteceu. Verso 8. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncia outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Olha, Paulo foi tão sério aqui que Paulo falou: se eu chegar para vocês anunciando um outro Evangelho, eu sou anátema, sou maldito. Irmãos, a obra de Deus não é por sentimentalismo, não é por preferência, não é por amizade, é pela palavra do Senhor, é pelo princípio da palavra do Senhor. Amém. Temos que permanecer firme. Vem alguém de fora com umas ideias novas, querendo inquietar a congregação, inquietar as ovelhas. Quando elas estão juntas e elas começam a se agitar, estou falando agora ovelha animal mesmo, elas começam a se aquietar e se agitar. Pode saber, irmão, que elas estão farejando algum lobo por perto. Alguma coisa está acontecendo fora do curral. Elas já estão pressentindo que tem alguma coisa errada no ar. Então, quando a igreja começa a se agitar e começa a inquietar com alguma coisa, irmão, nós temos que parar diante do Senhor e apresentar diante do Senhor essa questão, para que o Senhor nos mostre o que está feito. Amém. Porque pode ser ideias, irmãos, de homens que não querem se dobrar diante do Evangelho de Cristo e quer que nós vamos atrás deles. Isso é outro Evangelho. Verso 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro Evangelho além do que já recebesse, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Nós agradamos a quem? Nós vivemos para agradar a quem, irmãos? Aos homens, com as suas ideias, com os seus pensamentos, ou nós vivemos para agradar a Deus, com a sua palavra eterna? Paulo falou: nós vivemos para quê? Que proveito eu teria vivendo para agradar os homens, irmão? Eu ia sofrer as consequências desse erro, desse engano. Então nós temos que voltar, irmãos, para a palavra do Senhor, para que essas coisas seja discernida. Não que nós não seremos combatidos com essas ideias, nós seremos, mas o importante é que sejamos firmes na convicção daquilo que nós recebemos, irmãos, da parte do Senhor. Amém. Nós estamos vivendo um tempo onde há uma disputa nos ares, irmãos, pela tua alma, pela minha alma, pela minha casa, pela tua casa. E o nosso inimigo, ele é feroz, ele não tem compaixão. Ele não tem amor nenhum por nós. Ele vem realmente para destruir aquilo que o Senhor construiu na nossa vida, que está construindo na nossa vida. E ele não precisa de grandes coisas, ele precisa de uma ideia, de um pensamento. Esses dias, todos nós sabemos, que um homem lá nos Estados Unidos foi morto, né? Teve uma conspiração, uma armação e mataram ele.
como eles mesmos falaram. Mataram ele, mas não mataram a sua ideia. Irmãos, toda a ideia do Espírito Santo, toda a ideia de Deus, melhor dizendo, está contido no Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele fala à igreja. Um indivíduo sozinho, nós temos que abrir os nossos ouvidos. Porque essa ideia é dele. Uma ideia de moral, uma ideia de que eu posso fazer as coisas solitariamente. Essa é uma ideia contra a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que a igreja, o corpo de Cristo, tem muitos membros, né? Todos os membros têm uma função. E a função de cada um coopera com a edificação desse corpo, do cuidado desse corpo. E o Espírito Santo não fala com o indivíduo lá fora. Quando o Espírito Santo fala com o indivíduo lá fora, sabe o que é, irmão? Para trazer para a igreja. Sabe aquela ovelha desgarrada? Que está perto do abismo, para cair no abismo? O Senhor vai lá com amor, o Espírito Santo vai lá e convence e traz ele para junto das outras ovelhas. Amém. Para caminhar junto com as outras ovelhas. Porque só ali ele vai encontrar pastos verdejantes. Pastos verdejantes. Um pasto certo que ela pode comer, o casal não mal para ela, pelo contrário, vai sustentá-la. A ovelha está caminhando por aí sozinha, ela está comendo pastos que não são verdejantes. E ela come de tudo. Porque ela não consegue se alimentar sozinha. Porque ela precisa do pastor para cuidar dela. Precisa das outras ovelhas para dar um direcionamento para ela. Para caminhar junto. Então esse homem que ele está sendo idolatrado, né, não conheço, não tem nenhuma opinião formada, só que há só um cuidado no meu coração. Não podemos ir atrás das ideias. Porque o Senhor ordena a vida e a bênção aonde? Na igreja. Na igreja, na unidade, no corpo de Cristo. É ali. Eu posso movimentar 100 mil pessoas no estádio. Amados irmãos, é tempo de despertarmos do sono. A realidade está aí fora. Então nós temos que ouvir o Senhor e permanecer onde o Senhor tem nos colocado. Amém. Vamos abrir o livro de Colossenses, capítulo 2. É um alerta, é uma exortação em amor, para que nós venhamos a nos entregar ao Senhor a cada dia, a confiar no Senhor, a confiar na Sua palavra, a deixar a Sua palavra ter um relacionamento conosco. Irmão, precisamos ter relacionamento com a palavra. Amém. A palavra é viva, nós não acabamos de ler. Precisamos ter um relacionamento com a palavra de Deus. A palavra de Deus não é um livro poético, um livro de filosofia, um livro de matemática, um livro, sei lá, de ciências, de biologia. As Escrituras, irmãos, é a palavra viva do Senhor. Amém. Quando nós damos lugar a ela na nossa vida, quando nós cremos nela, ela nos transforma, ela nos guarda, ela nos protege, ela nos supre e ela nos dá direção. E quando vem o lobo, ela nos dá discernimento para saber, você é lobo. As tuas palavras é avelumada, mas o teu coração é perverso. A palavra de Deus nos conserva, irmão. Nesses dias precisamos nos esconder no pavilhão de Deus, diz o salmista. Nos esconder na palavra. Então, Colossenses capítulo 2,
Pois os irmãos leem Colossenses capítulo 2 todo, tá? Vamos ler a partir do verso 4. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras grossas, palavras estúpidas, palavras de ofensas. Que palavras que Paulo está falando aqui? Palavras persuasivas. Como uma pessoa trabalha para ganhar o coração da outra? Na persuasão. Ela vem com elogio. Ela vem dizendo: eu não posso viver sem você. Você é uma pessoa isso, uma pessoa aquilo, uma pessoa cá. Ela te elogia um monte. Ela ganha você com palavras persuasivas. E Paulo falou aqui aos irmãos de Colossos. Colossos estava entrando numa experiência de gnosticismo, irmão. Com palavras. Gnosticismo. Ele tira Jesus Cristo e coloca o conhecimento que te salva. Conhecimento natural, conhecimento filosófico. Então, eles estavam correndo um grande risco, e Paulo vem e manda essa carta ao responsável da igreja, para que ele alerte os irmãos, abrem os olhos. Somente Cristo pode nos salvar. E ele continua a leitura. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Olha agora o conselho de Paulo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também o que? Andai nele. Como vocês receberam a Jesus Cristo, Senhor, andai nele. Não se desvie, permaneça. Como que nós devemos andar nele? Enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Olha, irmãos, coisa incrível. O direcionamento, a exortação e amor que Paulo traz aos irmãos. Como vocês receberam, essa fé que vocês receberam, permanecer, andai, se fundamenta, se enraiza. Ele diz aqui: enraizados e edificados em quem? Nele, em Cristo. Ele usa uma coisa orgânica, né? Uma raiz que cresce para baixo, que dá firmeza para a árvore. Ele diz como um edifício. O que mantém o edifício em pé, irmão? São essas estruturas aqui. Então o que ele está dizendo? Que as nossas raízes estejam bem profundas no Senhor. Que a nossa estrutura esteja bem firme. Porque a Bíblia também diz que nós somos casa de Deus e edifício de Deus. Mas para manter toda aquela estrutura em cima, devemos ter uma boa base embaixo. Ou seja, a nossa fé. E se a nossa fé, irmão, não estiver glorificando, não estiver dando ações de graças a Deus, então não é fé. Porque a fé não nos exalta. Aqui diz, olha: assim como fostes ensinados nela, na fé, abundando em ações de graças. Em ações de graças para quem? Para o Senhor. Crente que não vive dando graças a Deus, ele vive para ele mesmo. Então Paulo exorta, não, essas coisas que estão acontecendo hoje no mundo físico, no mundo espiritual, acontecia lá também. E nós precisamos estar atentos para que nos nossos ouvidos, o nosso entendimento
espiritual não sejam corrompidos. Nós vivemos, irmãos, num país corrompido. Vivemos num mundo corrompido. Vivemos num mundo trevoso. Jesus falou assim: eis aí o príncipe desse mundo. Jesus falou assim: eu vi o príncipe desse mundo e ele não tem nada em mim. O mundo jaz no maligno. Não invista a tua vida nesse mundo, porque ele jaz. Você vai no cemitério no dia de finados, você vê um monte de túmulo, né? Ele jaz o Antônio. O que isso significa? Que o Antônio morreu e está enterrado ali. O mundo jaz no maligno. O mundo está enterrado no maligno, irmão. O Senhor quer nos salvar. Então todo desvio de conduta começa na mente. Por isso que precisamos ter uma vida no Espírito. Amém. Não na nossa vontade. Porque a vontade do homem, ela foi corrompida pelo pecado. Mas a vontade do Espírito nos torna homens e mulheres agradáveis a Deus. Vamos abrir em 2 Coríntios, irmãos, capítulo 11. Segunda Coríntios, capítulo 11, verso 1. Verso 1, 2 Coríntios 11, verso 1. Quisera eu me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém ainda. Paulo falando à igreja de Coríntios. Porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Então Paulo aqui estava com zelo, mas um zelo de Deus, mas o coração dele também estava temeroso, porque ele estava preparando a igreja como uma virgem para um casamento com Cristo. Mas qual que era o temor de Paulo? No verso 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há. Esse era o temor de Paulo. Lembra da serpente lá no jardim que enganou Eva com a sua astúcia? Assim também nesses dias, o quê? Os nossos sentidos sejam corrompidos. E se isso acontece, irmãos, nos apartamos da simplicidade que há em Deus. Deixamos de ter uma vida nele e passamos a ter uma vida em nós e naquilo que nós abraçamos, como ideia, como pensamento. Pensamentos fora do Espírito é para nos levar longe de Cristo. Pode ser um pensamento bom, irmão, mas se não está na vontade de Deus, vai te afastar de Cristo, vai te afastar do Senhor. Temos que nos guardar, porque isso estava acontecendo na igreja aqui. Continuando a leitura. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeste outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. De novo entra outro Evangelho, outro Espírito, outro Jesus. Se nós abraçamos outro que não seja o verdadeiro,
ele vai falar assim: com razão sofrereis. Se a ideia, irmãos, não for do Espírito Santo, se o conselho não for do Espírito Santo, abre mão, porque pode te corromper, pode me corromper e pode me fazer sofrer lá na frente. Verso 5: porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não o sou contudo no conhecimento, mas já em todas as coisas os tenho feito conhecer totalmente entre vós. Então Paulo aqui, ele estava lutando e disse: eu também não sou apóstolo. Eu me fiz conhecer no meio da igreja. Todos vocês me conhecem. Vocês sabem como eu sou. Vocês sabem como eu penso. Vocês sabem como eu falo. Ele fala assim: mas se eu sou rude, se vocês me julgam como rude na palavra, contudo, para o conhecimento de Deus, ele não era rude. Ele conhecia o Senhor profundamente. Tanto conhecia que ele disse: eu sou imitador de Cristo. Porque tinha apóstolos surgindo naquela igreja que não tinham o mesmo peso no coração de Paulo. E esses apóstolos queriam direitos, queriam um púlpito, queriam ser reconhecidos. E só nesse fato, desse desejo no coração oculto, de querer ser reconhecido, de querer ter a primazia, eles já estão transmitindo à igreja um outro espírito. Lembra que nós não lutamos com coisas carnais, nós lutamos com coisas espirituais. Então, quando um homem assume que ele quer o púlpito, que ele quer ser honrado, que ele quer a primazia, que ele quer o primeiro lugar na igreja, ele já está transmitindo, irmãos, um outro espírito, um outro Jesus. Porque Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. Ainda que ele era Deus com Deus. Mas ele não teve por usurpação. Ele veio para fazer a vontade do Pai. E esses homens, eles usurpam, irmãos, direitos da igreja que não foi dado a eles. Porque quem levanta, quem estabelece é o Senhor. É o Senhor. Verso 5 de novo: porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Por que Paulo falou isso? Que ele não foi inferior ao mais excelente apóstolo. Será que ele estava se exaltando? Será que ele estava se colocando no lugar mais alto dos altos? Não, irmão, porque ele disse certa vez que ele nunca deixou de ensinar todo o conselho de Deus. Ele sempre se esforçou e permaneceu naquilo que Deus estabeleceu, e ele sempre transmitiu aos irmãos todo o encargo que Deus tinha colocado no seu coração. Então agora esses apóstolos chegam e querem ser excelentes na igreja. Essas pessoas chegam e querem se colocar no lugar de honra. Irmão, nós temos que permanecer. O Senhor nos chamou para permanecer. Amém? Amém. Permanecer. Aonde? Permanecer aonde, irmãos? Em Cristo. Permanecer em Cristo, permanecer na sua palavra, e nós permanecendo nele, permanecendo na sua palavra, a sua palavra fazendo aquela separação, a sua palavra fazendo aquela limpeza. O livro teve a experiência da limpeza da piscina, né? E aquilo lá mesmo, irmão, quando a palavra vai limpando, vai surgindo cobras e lagartos lá dentro de nós. Quanto mais Deus avança nesse trabalho,
mais de nós ele acha. Aí vai chegar uma ônibus, que a água, que a mina vai ser encontrada. A mina é Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo, a palavra viva em nós, nos dá esperança, irmão. Não expectativa. Nos dá esperança da glória. Tem crente pondo expectativa no mundo. Crente pondo expectativa nas suas coisas. Crente pondo expectativa no seu trabalho. Crente pondo expectativa nessa vida terrena. Irmãos, a expectativa nos decepciona. Mas a nossa viva esperança em Cristo nunca nos decepciona. Amém. É isso que eu quero dizer para os irmãos essa manhã. Ponha a tua confiança no Senhor, naquilo que o Senhor tem te ensinado desde a tua meninice. Amém. Nós íamos para o Senhor, nós éramos novos. Eu tinha 19 anos. Irmãos, aqui, nossos filhos nasceram dentro da igreja. Foi esse conselho que Paulo deu a Timóteo. Lembra-te das palavras da tua avó, da fé que ela te ensinou. Lembra, não te esquece, Timóteo. É isso, meus amados, que o Espírito Santo, na sua simplicidade no ensino. Quando eu falo simplicidade, porque ele é agradável. Ele é agradável ao Pai, ele é agradável ao Filho, ele é agradável à igreja. A simplicidade é a ausência de complicação. A simplicidade é algo direto. O Espírito Santo nos esclarece claramente as coisas da parte do Senhor, porque Ele tem prazer em nos ensinar as coisas do Filho. Amém. Ele veio para nos guiar em toda bondade, justiça e verdade. Ele veio para glorificar o Filho. Ele veio para nos ensinar quem é o Filho de Deus. Tem pessoas que estão na igreja que a visão ainda é daquele Jesus antes da crucificação, irmão. E a palavra, as Escrituras diz: se ainda alguém me conheceu na carne, hoje não é mais. Ele ressuscitou. Amém. Está à destra do Pai. Aleluia. Nas alturas, mas Ele habita no meio de nós. Amém? Amém. Ele habita no meio de nós. Amém. Para nós encerrarmos, irmãos, se assim o Senhor permitir, eu citei Timóteo, né? 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Habita em ti. Trazendo à memória o quê? Aquela fé, irmãos, a qual nós recebemos da revelação de Cristo, essa fé que abunda em ações de graça para com o Filho de Deus. Tudo que o Senhor repartiu conosco, tudo que o Senhor repartiu com a igreja, com o seu corpo, é para a glória dEle. Amém. É para a glória dEle. E o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele tenta nos confundir muitas vezes. A maioria das vezes. Nos apontando ideias de homens. Nós temos que ouvir o conselho do Espírito. Amém? Amém. Quem deseja esta manhã ouvir o conselho do Espírito? Amém.
O conselho do Espírito que nos dá a vida. O conselho do Espírito que abre nossos olhos. O conselho do Espírito, irmãos, que põe a nossa vida em boa ordem. Se a nossa vida está de uma forma desordenada, o que é desordem? É algo fora da ordem. Não é verdade? O Espírito Santo veio para nos pôr a nossa vida em ordem. Amém. Amém. Só que a nossa vida em ordem, irmão, é dentro de uma pessoa. É em Cristo. Salmo 33, verso 11. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração de geração. Amém, irmãos? Glória a Deus. Porque o conselho do Senhor permanece para sempre. Amém. E os intentos do seu coração de geração. Nós estamos agora em qual geração? Nós estamos, irmão, na geração de Cristo. Geração eleita. Quando Ele veio, começou-se uma geração eterna em Cristo. É nessa geração que nós estamos incluídos. É nessa geração que a igreja está incluída. Ele começou a boa obra em nós. Amém. Fazemos parte dessa geração, uma geração eleita em Cristo. É a única, a última geração, irmão. Amém. Porque não virá outra geração. Porque essa geração começou quando o Senhor nasceu. Um filho se nos deu. Amém. E todo o reinado estará nos seus ombros. Acabou, irmão. Não virá outra geração. Amém. Eu posso morrer, minha filha ter filhos, mas a geração de Cristo permanece. Amém. Amém. Permanece. Então vamos esperar a geração. Nós já estamos nela, irmão. Nós já estamos nela. Amém? Que teus olhos pelo Espírito Santo essa manhã se abrem. Amém. O teu coração, quando eu falo teus olhos, os teus ouvidos, é do coração. Amém. Amém. Para ouvirmos o coração, para vermos com o coração. Visão celestial. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, damos graças essa manhã mais uma vez. Nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra ela é real, Senhor. Ela é conhecedora de todas as coisas, Amém. inclusive as nossas vidas, Senhor. Damos graças por isso, Senhor, porque a tua palavra é perfeitíssima. A tua palavra é amplíssima. A tua palavra não tem fim, Senhor. E nesta manhã queremos entregar a nossa vida à tua palavra. Porque a tua palavra nos conserva com a forma de Cristo. Amém. O Senhor fortalece a igreja, Senhor. Fortalece cada uma aqui, fortalece cada família. Amém. Senhor, olha para cada família aqui, Senhor. Que o Senhor mas se manifeste em cada família. Amém. Põe em ordem todas as coisas. Põe cada família em Cristo, Senhor. Amém. Porque só podemos ter uma boa visão de Cristo, Senhor. Ó Deus, abençoa o teu povo essa manhã. Abençoa toda aquela localidade que invoca o teu nome. Amém. Todos os teus filhos nessa manhã sejam abençoados. Amém. E que nós venhamos a entender, a compreender, a discernir, a ter percepção de todas as coisas que nos envolvem. Queremos ouvir o Filho de Deus. Ele tem falado conosco nesses últimos dias, Senhor. Te damos graça, ó Pai, por Jesus Cristo, o teu Filho. Nele estamos sendo edificados para ti, Senhor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.